Toda forma de se religar a Deus, ao divino, ao universo, ou com a energia que nos mantém vivos, ou seja, simplesmente em busca de respostas que ainda não temos ou almejamos, que podem ser recebidos pelo poder da prece. Hoje vamos receber a presença do nosso ilustre amigo Turíbio Oliveira, para conversarmos sobre a prece. Primeiramente, é um prazer te receber aqui, Turíbio. E para começar, você poderia se apresentar e nos dizer como foi o seu início no Espiritismo? Olá, eu sou o Turíbio e é um prazer estar respondendo essas perguntas, conversando sobre a questão da prece. Bem, o meu início no Espiritismo, já há mais de 30 anos, ele se deu por um convite que eu recebi para conhecer uma casa espírita e fui conhecer, gostei e começou a haver uma resposta para algumas perguntas básicas que eu tinha na minha vida e aquilo me despertou o interesse. Eu vi que tinha fundamentação, era tudo conceitualmente perfeito, tudo cientificamente explicado e tudo de uma maneira muito clara, muito assertiva. Portanto, me convenceu e felizmente a escolha foi a correta, graças a Deus. Bom, agora vamos começar com as perguntas. Afinal, Turíbio, o que é a prece que tanto ouvimos falar no Espiritismo? O que diferencia a prece de uma oração ou reza? Bem, a prece é um pedido, uma súplica que nós fazemos, é uma ligação que nós fazemos com a uma entidade a quem nós nos dirigimos, a quem nós confiamos e fazemos um pedido com a confiança de que seremos atendidos. Aliás, é bom esclarecer que prece, oração, reza são sinônimos. Se nós formos buscar isso no dicionário, vamos encontrar as palavras como sinônimas. Então, tudo é a mesma coisa, essa ligação pessoal, essa emanação do nosso interior dirigida a um ente superior, isso é a prece. Praticamente não há diferença, como eu falei agora há pouco, não há diferença entre prece, oração, reza, são sinônimos. Se você for procurar no dicionário, a gente vai encontrar como prece como pedido, súplica, etc. A oração é uma súplica, a reza é uma prece. Então, quer dizer, no dicionário essas palavras são sinônimas. O que acontece é que as culturas dos povos, a forma dos povos caracterizarem essa emanação pessoal, foi fazendo com que as pessoas dessem os nomes que elas achavam mais conveniente, como prece, oração, reza, etc. Mas no fundo é a mesma coisa, é uma emanação de si para algo superior. Qual é o mecanismo da prece? Quem nos atende? É o espírito ao qual estamos direcionando a oração? É Deus? Ou algum espírito representante dele? O mecanismo da prece é nós nos dirigirmos a algo superior. Nada acontece no mundo desde que não haja a manifestação da vontade divina, a vontade de Deus. Portanto, nós podemos pedir para quem nós quisermos. Porém, se não houver alinhamento, sintonia com a vontade de Deus, esse desejo não vai ser atendido. O que a gente sugere é que a gente peça para Deus, para Jesus, que é a nossa grande referência de vida, a nossa grande referência espiritual. E aí deixe que seus emissários atuem para que as coisas aconteçam de acordo com as leis divinas, com as leis superiores. O que ocorre conosco e à nossa volta quando estamos orando? Quando oramos, o Kardec nos coloca muito claramente isso no Evangelho segundo o Espiritismo, essa transmissão do nosso pensamento faz com que o ser chamado venha ao nosso apelo, venha até nós, atenda o nosso apelo, seja pelo nosso pensamento, seja pela nossa evocação, ou seja, a oração ela é algo que capta as ondas com as quais nós queremos nos sintonizar. E o próprio Agostinho, o famoso Santo Agostinho, ele relata no Evangelho também que os espíritos celestiais vêm nos acolher
para anunciar grandes coisas. E essa acolhida pode ser percebida quando nós fazemos as orações, quando nós entramos em oração, em sintonia com esses seres maravilhosos que procuram nos ajudar. Então, nesse momento, nós entramos em sintonia com a divindade, quando fazemos a oração. E aí, nessa sintonia, as coisas começam a ter um pouco mais de forma, começam a fazer sentido, a gente começa a observar uma relação melhor entre nós e o divino. No Espiritismo, costumamos pedir bênçãos em nossas preces, se for do nosso merecimento, é claro. Mas muitas vezes não somos atendidos. Desta forma, aquilo que pedimos é descartado pelos espíritos? A espiritualidade nunca descarta as nossas emanações. Elas sempre são observadas, sempre são analisadas. Os nossos mentores, as entidades que nos acolhem, que nos amparam, estão sempre avaliando o que nós temos para transmitir, o que nós temos para levar até eles. Então, quando nós fazemos um pedido e ele não é acolhido, significa que nós podemos não estar trabalhando com aquilo que está na nossa programação reencarnatória. É necessário que o nosso pedido esteja em consonância com o nosso plano reencarnatório, que esteja em consonância com os propósitos de vida que nós assumimos antes de chegar aqui, e principalmente que nós tenhamos propósitos ligados ao bem maior, o bem do próximo. Isso sim que vai ser a chave para que os nossos pedidos sejam atendidos. Então, o atendimento está na ligação direta daquilo que nós programamos para nós mesmos. Então, não adianta pedir uma coisa que nós já dissemos no passado, antes da nossa reencarnação, que nós não queríamos. Então, é preciso ter muito cuidado com o que se pede, porque tem que estar alinhado com aquilo que nós traçamos no nosso plano reencarnatório. Como tornar a nossa prece mais eficaz? Existe alguma fórmula específica para isso? A prece eficaz é aquela que chega até o seu destino, é aquela que vai até onde nós estamos querendo que ela chegue, até o nosso interlocutor lá no plano espiritual. Essa é a prece eficaz. Não é que necessariamente aquela que tem o seu desejo atendido, que faz com que a gente tenha o nosso desejo atendido. Não é isso. O que faz com que uma prece seja eficaz é ela chegar com a intensidade. Por isso que Jesus nos dizia, quando fores orar, entra no teu quarto, se tranque aí, faça o seu pedido no fundo do seu coração e o Pai Celestial te atenderá. Então, essa prece eficaz é aquela que a gente faz do fundo do nosso coração, pensando em algo que seja de bem para todos, etc. Aí sim, é mostrar a nossa fé. E a fé é a adesão total a Deus, é a confiança de que existe um ser superior. Então, a eficiência da prece, a gente não se deve pensar pelo fato de que Deus sabe do que nós necessitamos. Não, Deus sabe, mas nós precisamos mostrar a nossa humildade através da nossa prece, ter a humildade de pedir-lhe, mostrar que nós estamos solicitando alguma coisa. Aí sim, Ele poderá nos atender, desde que esteja dentro do nosso plano reencarnatório, desde que estejamos trabalhando para isso, ou seja, a máxima ajuda-te e o céu te ajudará tem validade nesse momento. Quais os obstáculos para uma prece eficaz? Bem, o principal obstáculo para uma prece que faz com que ela se torne não eficaz, não eficiente, né? O principal obstáculo é a prece feita pelos lábios, a prece repetida, sem nada no coração, sem nenhum sentimento, uma prece vaga, uma prece sem apenas uma repetição. Normalmente a gente encontra isso nessas preces que são pedaços de papéis e elas escritas e as pessoas leem, repetem sem nem saber o que estão falando. Isso não tem validade alguma. Se a pessoa não fizer nenhuma prece formatada e apenas emanar do seu coração o sentimento, um pedido íntimo, importante, esse sim terá validade. Então, o principal obstáculo é a nossa não concentração em relação àquilo que pedimos. Um outro obstáculo é ficarmos pedindo coisas ligadas à materialidade, coisas que podem não ser aquilo que nós queremos, alguns pedidos onde os desejos se exacerbam, as pessoas já têm as coisas e querem mais, ganância.
Isso não tem eficácia alguma, torna a prece absolutamente ineficaz. Então, são obstáculos esses, né? A ganância, a não concentração, o apego à materialidade, o apego a não fazer o bem. Isso também é uma condição que leva a prece a se tornar não eficaz. É recomendado fazermos uma oração aos desencarnados? Nossas vibrações chegariam a eles? Prece por pessoas que não estão mais aqui, pelos desencarnados, ela é absolutamente válida, necessária por sinal, porque o espírito do desencarnado sente que nós estamos em contato com ele, sente a nossa emanação de amor, de carinho. Então é importante que façamos a prece pelos desencarnados, transmitindo a eles amor, carinho, uma saudade gostosa, né, de ser sentida, um reconhecimento pelas coisas que esse desencarnado fez, um acolhimento por ele, como se estivéssemos envolvendo ele no nosso amor, no nosso sentimento nobre. Uma das recomendações que a gente dá para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que sofrem um pouco mais com a perda dos entes queridos, né, é que a pessoa feche os olhos, mentalize um buquê de flor bem bonito, impregne esse buquê de flor com bastante amor, carinho e peça para o seu mentor levá-lo até o desencarnado. Esse buquê vai desaparecer do campo visual, o desencarnado vai receber e a pessoa aqui vai se sentir muito bem. Então há necessidade para mostrar ao desencarnado que nós sabemos que estamos em sintonia, que ele está lá e nós estamos aqui, mas que a sintonia continua, que a sintonia é grande e principalmente para nós transmitirmos para eles amor. Por quê? Com o desencarne de um ente querido, de uma pessoa conhecida, aquelas situações do dia a dia, aquelas pequenas coisas que levavam a desavenças, etc., elas deixam de existir e passa a existir uma ligação apenas por amor, por sentimento. Isso sim é o que a gente deve emanar na prece do desencarnado, para ele sentir que nós estamos acolhendo o nosso relacionamento, estamos querendo aprofundar a nossa ligação com ele e para que ele fique bem, esteja lá e tenha coragem de dar continuidade no seu plano de evolução como espírito. Podemos pedir pelos outros ou só por nós mesmos? A questão de pedir pelos outros numa prece, ela é muito importante, até porque esses outros podem não estar ainda sensíveis à espiritualidade, podem não estar ainda sensíveis às questões do espírito. Quando a gente faz uma prece pelos outros, nós, na verdade, estamos pedindo para que essa pessoa receba acolhida, que ela receba força. O ideal seria que ela fizesse a prece, para ela se manifestar a Deus, a espiritualidade, naquilo que ela mais necessita. Mas nós podemos pedir sim, pedindo para que a espiritualidade atue sobre a pessoa e na medida da necessidade e do merecimento dela, forneça elementos para a melhoria da sua vida, para a melhoria da sua condição espiritual, para o seu aprimoramento espiritual. Então é possível pedir sim pelos outros, até porque a gente observa algumas casas espíritas, algumas não, todas as casas espíritas possuem as suas caixinhas onde as pessoas colocam uns papeizinhos com nomes de terceiros, seus cadernos onde as pessoas escrevem o nome das pessoas, para quem se pede prece, etc. Tudo isso é válido, a espiritualidade avalia isso, até porque tem pessoas que não conseguem, elas têm algumas limitações de mobilidade, momentâneas ou não, e que as impedem de ir até uma casa espírita. Então o pedido por terceiros é válido sim, mas sempre é importante lembrar que o pedido por terceiro só vai ser acolhido adequadamente se esse terceiro estiver aberto, se ele estiver com a mente aberta para a espiritualidade, porque não adianta você ficar pedindo uma pessoa refratária, uma pessoa que não aceita nada, uma pessoa cética, etc. Então talvez a gente possa pedir para esse tipo de situação, para que os mentores dessa pessoa tentem sensibilizá-la,
Tentem mostrar-lhes os caminhos adequados, os caminhos bons, os caminhos de Jesus, de Deus, para ela se espiritualizar na vida. Podemos fazer uma prece para ficarmos ricos ou ganhar na loteria? Essa é uma questão bastante interessante, né? É possível fazer uma prece para ficar rico, ganhar na loteria? Pode fazer sim, não tem problema. Só tem um pequeno inconveniente, né? Se depois o dinheiro vier e você não souber o que fazer com ele, vai ser um problema, né? Porque o dinheiro, a riqueza, né? A riqueza material, ela pode ser perversa, ela pode acabar com a vida da pessoa, pode acabar o sossego da pessoa, pode tirar a paz de espírito, etc. Então não adianta ficar pedindo para ficar rico, né? Para ficar milionário. Esses pedidos, eles são processados no plano espiritual. O plano espiritual pega isso e vai processar, vai analisar isso de acordo com o plano reencarnatório. O nosso grande espírito de Silveira Sampaio conta-nos numa passagem que lá no plano espiritual existe um centro de atendimento de rogativas. E esse centro de atendimento de rogativas analisa todos os pedidos que chegam lá de acordo com o plano reencarnatório. Então, se você pode ficar pedindo todo dia que você quer ficar milionário. Se isso não estiver no seu plano reencarnatório, você não vai ficar milionário. Então, é preciso ter muita serenidade ao pedir essas coisas. E tem gente que ainda usa um subterfúgio, né? Fala assim, mas eu quero ficar rico para ajudar entidades assistenciais, para ajudar os pobres. Isso tudo é subterfúgio, né? Porque quem quer fazer isso não espera ficar milionário para fazer. Começa a fazer isso mesmo na condição de vida simples, honesta, uma vida humilde. Um pouquinho que ela doe já é o suficiente. Se ela comprar por exemplo, né? Se ela comprar 1 quilo de arroz todo mês e doar 1 quilo de arroz para um pobre, já está fazendo a caridade. Então não precisa ficar rico para fazer uma coisa dessa. Então a riqueza, ela é um pedido que as pessoas normalmente fazem, né? Pedindo para ganhar na loteria, essas coisas todas, né? E que elas não sabem que a espiritualidade só vai deixar acontecer se estiver dentro do plano reencarnatório. Caso contrário, vai continuar pedindo e não vai ser atendido. Podemos fazer uma prece para um irmão que pratica o mal ou é considerado nosso inimigo, como um assassino ou ladrão? Fazer uma prece para as pessoas que estão num caminho errado, que estão num caminho indevido, que são pessoas que cometem atrocidades, cometem violências, essas preces são extremamente importantes, porque a gente pode envolver essas pessoas em muitas vibrações de amor e de carinho. Apesar delas serem más, elas na essência elas são espíritos que vieram de Deus e que estão numa conduta errada e que irão um dia, na evolução, irão ser pessoas boas, mas ainda estão numa fase muito precoce de bondade, estão numa fase muito precoce de evolução. Então é necessário que a gente faça a prece para demovê-las da maldade, tirar delas o sentido da perversidade, do ódio, e aí a gente pode ter resultados bons, porque no momento em que a gente faz a prece, a gente envolve a pessoa no nosso magnetismo, nos fluidos universais que estão por aí, nos fluidos bons, no magnetismo do universo, e isso vai modificando a pessoa, altera o seu estado psíquico, ela sofre a influência dessas ondas mentais e poderá aos poucos ir se sensibilizando. Talvez os mentores dessas pessoas estejam querendo mesmo que elas recebam uma carga mínima de fluido positivo, uma carga mínima de magnetismo nosso, emanado de pessoas com bons fluidos. Para quê? Para que possa ir trabalhando na mente daquela pessoa e modificando a sua forma de ser. Então é muito importante que a gente faça uma prece para as pessoas que ainda estão agindo no caminho fora do caminho de Jesus, no caminho errado. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. O que essa oração representa para o movimento espírita? Apenas essa prece é suficiente? O Pai Nosso é a prece universal, a prece cristã, a prece ensinada por Jesus lá no Sermão do Monte, e que o Espiritismo considera ela como a prece máxima. Se ela é suficiente, de fato, só Jesus ensinou-a com uma maestria espetacular, porque cada frase, cada palavra
da oração Pai Nosso está impregnada de muita, mas muita característica de poder, de ligação com o ente superior. Quando a gente começa e fala Pai Nosso, só o Pai já nos coloca numa posição de inferioridade, uma posição de humildade, reconhecendo que há algo superior. Nosso, quando a gente fala da união, um ser coletivo. Então essa prece ela é espetacular. O Pai Nosso, quando dito do coração, tem um poder maravilhoso, mas não aquele Pai Nosso repetido com movimentos labiais. Pai Nosso que está no céu, santificado. Não é isso. É o Pai Nosso sentido, entendido, frase por frase. Quando quem o faz, quando quem faz a oração, quando quem faz o Pai Nosso, entende e emana de si o que está lendo. Pai Nosso, que estás no céu. Estou me referindo a alguém que está no campo maior, que está em tudo, em todas as partes. Isso é muito bom. Então, Pai Nosso é uma oração universal e ela é, para o Espiritismo, ela é uma prece máxima. Mas o espírita tem outras preces que ele pode fazer também. Lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem as preces que estão lá. Ela começa, inclusive, com o Pai Nosso. Esse capítulo começa com o Pai Nosso. Mas nós podemos fazer, lembrando, nós podemos fazer qualquer tipo de prece, criarmos a nossa prece desde que seja do nosso coração, sem seguir fórmulas, rituais, nada disso, seguindo o que está no nosso coração. As preces que o Kardec nos mostra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são ao todo 45 preces, ele nos mostra que são preces ditas do coração. E ele nos fala que a prece em si, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um ore segundo as suas convicções, com o modo que mais o comover. É isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas pela prece conseguimos nos equilibrar e afastar um espírito obsessor? Ou é preciso algo além disso? Para que nós possamos afastar os espíritos obsessores, a prece é importante, sim, porque ela nos liga aos nossos mentores, aos entes superiores e mostra a eles que nós estamos bem intencionados, que nós queremos a ligação. No entanto, nós temos que modificar a nossa conduta, a nossa forma de ser, de agir, de pensar, o nosso sentimento íntimo, porque nesse momento, quando a gente altera o nosso estado interior, nós vamos nos sintonizar com outros tipos de espíritos. Aí os obsessores, aqueles que querem nos atrapalhar, vão nos deixando aos poucos. Não vão ficar com a gente porque nós não estamos mais na sintonia deles. Então, a prece é importante. Ela é importantíssima. Mas sozinha ela não adianta. É como se a gente fosse então considerar o que o Tiago fala na epístola dele, que a fé sem obras não significa nada, ela é morta. Então nós podemos ter a fé, e a fé é de novo a adesão a Deus. Através da prece nós mostramos isso, mas temos que ter obras, temos que realizar, fazer. Temos que ser os realizadores, para mostrar aquilo que nós estamos pensando, sentindo, que estamos querendo fazer. Todos nós temos um espírito amigo que nos acompanha desde o nosso nascimento, ao qual chamamos de anjo da guarda ou mentor. Além de espíritos protetores que são simpáticos a nós e às nossas causas. Nesse sentido, qual a finalidade de fazermos uma oração direcionada a eles? Quando nos ligamos aos nossos mentores, uma prece a eles significa a abertura do nosso interior para eles. Significa que estamos anuindo com o que eles estão fazendo, com a assistência que estão dando a nós. E essa nossa adesão a eles pode ser manifestada pela prece. Ou seja, estamos elevando até eles o nosso pensamento e levando até eles o nosso desejo, o nosso reconhecimento pelas atitudes, pelo seu comportamento de proteção, de acolhida que ele normalmente nos dá. Então é importante que façamos preces a eles, é importante que os mentores possam receber a prece, mostrando nossa intenção de humildemente estarmos em contato com eles para que eles possam nos atender. No momento em que dormimos, nosso espírito pode percorrer vários espaços, ficando livre, porém vulnerável a investidas condizentes com a nossa sintonia. Desta forma, orar antes de dormir
impediria que o nosso espírito se encontrasse com espíritos inferiores ou ir a lugares de baixa vibração? A oração antes de dormir, ela é importantíssima, porque se a gente for pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Kardec nos mostra isso de uma maneira muito clara, Kardec diz assim: quando nós dormimos, o nosso espírito vai se encontrar com outros espíritos. Então, a prece que nós fazemos nesse momento pode significar que nós estamos desejosos de nos encontrar com os espíritos que vão nos ajudar, que vão nos orientar, que vão nos intuir, vão nos dar informações para que nós possamos trabalhar melhor as nossas vidas. Então, a prece no momento de dormir, ela é importantíssima, ela é vital. Primeiro, porque ela nos coloca em sintonia com esses amigos, com quem nós deveremos nos encontrar. Segundo, que ela nos limpa, vamos chamar assim, vamos usar entre aspas essa palavra, esse verbo, né? A prece limpa todo o nosso dia a dia perturbado, nosso dia de preocupações, etc. É como se a gente estivesse aí entrando numa faixa de vibração um pouco mais elevada. Vamos dormir, vamos descansar fisicamente e o espírito vai se libertar e conversar com outros amigos. Então é importante que a prece no momento de dormir seja feita e ela, se nós pegarmos a prece no momento de dormir, que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são 4 linhas. Se você demorar muito, demora 20 segundos para fazer, quer dizer, uma prece que não tem ônus algum em termos de tempo, é possível fazer mesmo no instante que precede a nossa ida para a cama, para dormir. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Turíbio, primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação e principalmente por se dispor a compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Foi de grande valia as suas colocações. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo para esse podcast e principalmente porque considero a divulgação da doutrina espírita algo essencial para que o conhecimento codificado por Kardec, para que o ensinamento de Jesus seja divulgado adequadamente, sem nenhum desvio, para que as pessoas conheçam a doutrina espírita da forma como Kardec a codificou, que é única, não tem outra. E não existem vários planos espirituais, só tem um. É preciso conhecer aquele que o Kardec trabalhou, que o Kardec nos mostrou adequadamente. Para encerrar, eu gostaria de contar um caso rapidamente, que é um caso que está lá no livro Pontos e Contos, do Irmão X, escrito por Chico Xavier. Esse caso se chama A Súplica Final. Era uma pessoa, um homem, né, que ficava pedindo as coisas, né? A primeira coisa que ele pediu, ele queria muitos recursos materiais, ele queria ser rico, queria ser muito bem de vida, etc. Tal. A espiritualidade, então, vendo aquilo, resolveu dar uma chance para ele e resolveram dotá-lo de todos os recursos que ele podia ter materiais. Foi um problema, a vida dele se modificou totalmente, porque muito em breve a fortuna trouxe prestígio para ele, e aí começam as preocupações mais graves, né? As preocupações maiores, desgostos, a preocupação em manter a fortuna, acabou a paz interior. Um dia, então, se ajoelha e pede, falou: eu pedi recursos materiais, mas eu não quero não, me dá autoridade. Aí a espiritualidade, então, resolve dar autoridade para ele. E a autoridade, todo mundo que está investido num cargo de autoridade, todo mundo sofre aí os problemas da autoridade. Ou é amado ou é odiado. E ele começou a ter problemas com a autoridade, porque ele não dormia mais de noite, problemas porque o ódio que as pessoas emanavam para ele era muito grande, ele tinha que ter um esforço gigante para se desvencilhar dessas coisas, né? E começou a criar problema. Aí ele se ajoelha de novo e faz outro pedido. Eu queria ter dons. E os dons foram dados para ele, então. E os dons que foram dados para ele era dom de cura. Só que ele começou a fazer fila na casa dele para ele ser atendido. Filas enormes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. E ele não tinha mais sossego, né?
E aí começou a ser um problema na vida dele, começou a dar problema em tudo quanto é natureza. Aí ele se ajoelha e pede de novo: olha, me tira isso aqui, eu quero ser pobre, quero ser muito pobre. E aí veio a pobreza para ele. A espiritualidade não resolve atendê-lo e dar a pobreza. Porque a pobreza trouxe problemas para ele. Problemas de saúde, problemas das questões que envolvem aí a pobreza na sua mendicância absoluta, né? Problemas sanitários, problemas de doenças, uma série de coisas. E aí ele começa de inanição, começa a ter outros tipos de problema. Então ele se ajoelha e faz a súplica final. E ele diz assim: não permitas, Pai, que eu te suplique situações que eu desconheço. Modifica a minha vontade para que os meus desejos concordem com os teus desígnios. Né? Aí sim, a partir daí, ele escutou uma voz que falou para ele assim: doravante permanecerás em mim como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. Ou seja, fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. Muito obrigado por vocês que nos deram essa oportunidade, essa equipe maravilhosa da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E você que está nos ouvindo aí no podcast, compartilha. Sempre tem alguém precisando ouvir um pouco mais da mensagem espírita. Antes de finalizar, gostaria que você que está nos ouvindo, gostaria que você refletisse sobre o momento que estamos passando e como você pode ajudar. Diante desta pandemia, a prece é o nosso instrumento para enviarmos nossas melhores vibrações para as pessoas que estão doentes, aos médicos, enfermeiros, auxiliares de limpezas, seguranças dos hospitais, os motoboys, aqueles que trabalham no comércio, sem esquecer de todos aqueles que desencarnaram e das pessoas que também perderam seus entes queridos durante este período. E, acima de tudo, através da prece, conseguimos contribuir para a melhor vibração da Terra. Então, comece hoje. Coloque em prática todos os ensinamentos aprendidos aqui e vamos juntos orar para construir um mundo melhor. Obrigada por sua atenção e te encontro no próximo podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.